Oi, people, tudo bem com vocês? Então é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre estratégias que vão melhorar a eficiência e a eficácia da sua leitura. Então, se você está pensando aí em melhorar a qualidade e a eficácia da sua leitura, esse vídeo vai ajudar você. Tá bom? Eu sou Ana Paula Lima, aqui é o canal Literatura Aberta, um espaço criado para compartilhar experiências leitoras. Seja muito bem-vindo. Então vamos lá, pessoal! Esse é um assunto que sempre aparece no meu Instagram, aparece na minha rodinha de conversas, né? As pessoas com quem eu tenho contato que não leem bastante, elas sempre conversam comigo sobre isso, elas me perguntam, né? O que a gente faz para melhorar aí o nosso hábito de leitura? Essa é uma pergunta bastante latente, né? Porque muitas pessoas, elas reconhecem a importância da leitura, mas elas não sabem muito bem como lidar com esse problema. Só um minutinho. Codinha, vem cá com a mamãe, vem. Vem aqui. Vem ficar com a gente aqui e participar do vídeo, tá? Assim ele para de miar. Participa do vídeo, tá bom? Então, gente, as pessoas me perguntam, né, como que a gente supera esse desafio, tá? De melhorar o hábito de leitura, melhorar a qualidade, certo? Mas como saber se estou na direção certa, né? Como fazer aí essa verificação solitária, tá? Vamos aos métodos, tá bom? Existem duas estratégias que você pode utilizar para trabalhar tanto a eficácia quanto a eficiência. E o que eu vou fazer aqui nesse vídeo? Ao invés de dizer para você o que você deve fazer, tá? Eu vou dizer para você para que, quais são, tá bom? Para que servem. E aí você vai pensar aí na sua rotina, você vai pensar aí no seu objetivo, você vai pensar aí no seu contexto de vida. Aí você vai me dizer se essa estratégia é a estratégia que se aplica melhor ao seu estilo, enfim, à sua demanda atual. Porque pode ser também que, olha só que engraçado, né? Há muitos mitos que circulam em relação à leitura. E pode ser que, nesse momento, a estratégia A funcione muito bem para sua vida, mas no momento futuro, ela não funcione mais, tá bom? Ao contrário do que se pensa, no mundo da leitura, as coisas também são bastante dinâmicas, né? Não basta apenas que você abra o livro e pronto, problema resolvido, tá bom? Estratégia A. Eu vou começar pela estratégia que eu menos gosto. Inclusive, é a estratégia que eu menos faço e, inclusive, é a estratégia que eu mais vejo circulando por aí. Mas tem um porém. Essa estratégia é a estratégia muito divulgada por pessoa que não é ligada à área da educação, que não é ligada à área da pesquisa, que não é ligada à área do estudo. E eu fico muito brava com isso. Por quê? Porque ela induz você ao erro, tá? Então, vamos começar lidando, vou explicar primeiro o que ela é, tá? Qual que é a meta? O método que eles chamam de contar o número de páginas. Contar o número de páginas é um método? Sim, acaba sendo um método. Por quê? Porque você mede a sua leitura, você sabe quanto tempo você vai levar para ler determinado livro, certo? E para algumas pessoas isso é importante, saber quanto tempo ela vai levar para ler aquele livro, ou ainda, é muito importante também contar a quantidade de páginas para você saber o rendimento da sua leitura. É importante você contar o número de páginas quando você tem um prazo muito apertado e você precisa construir um cronograma, certo? Então você de fato precisa sim contar o número de páginas. Ele é um método bastante eficaz, certo? Quando a gente pensa, por exemplo, em prazos, quando a gente pensa, por exemplo, em faculdade, quando a gente pensa em lista de leitura obrigatórias. Então, associe o seguinte, contar páginas com cronograma, tá? E eu vejo muita gente aí disponibilizando e-books, mas quem lê e-book de isca hoje, né? Isso não me preocupa tanto. Me preocupa, na verdade, as pessoas se posando de especialista e falando, leia, eu não me preocupo nem com a pessoa falar isso, eu me preocupo, na verdade, com o efeito que isso causa nas pessoas, né? Fazer a pessoa ficar lá preenchendo uma planilha com o número de páginas que ela leu, quando, na verdade, isso não tem lá muito efeito positivo sobre a qualidade da leitura, porque a qualidade da leitura está ligado com uma palavra chamada eficiência, tá? Sua leitura tem que ter qualidade, tem que ser eficiente. E, na verdade, quando você está falando de eficácia, quando você está falando de quantidade de páginas, a gente está falando de eficácia, e isso é uma coisa diferente. Perceberam a diferença? Tá? Quando que eu, por exemplo, uso o método de contar as páginas quando, por exemplo, eu tenho prazos a cumprir, certo? Mas geralmente contar páginas está ligado com a ideia de projeção. Eu quero saber mais ou menos quanto tempo eu vou levar para ler um livro. Mas olha só um problema aqui que eu já vou levantar para vocês, uma pulguinha atrás da orelha para você pensar um pouquinho para ver se esse realmente é o método que funciona para você, tá? Que a minha ideia aqui é mostrar para ver se o método funciona para você. Pensar o seguinte, ai meu Deus, o que eu ia falar? Tem uma perguntinha aqui para vocês, tá bom?
É projeção, certo? Você sabe quanto tempo você leva para você ler uma página? Eu sei mais ou menos quanto tempo eu levo para ler uma página. Mais ou menos. Por que eu sei mais ou menos? Eu sei que eu sei que eu leio rápido, mas eu não sei muito bem como vai ser meu dia. Antigamente, antes de eu ter meus filhos, antes de eu ter uma casa para cuidar, por exemplo, eu tinha uma vida chamada vida de estudante e vida de estudante que mora na periferia de São Paulo, né? Então, por exemplo, eu morava em Guarulhos. Eu levava 40 minutos de ônibus, eu pegava um ônibus quase no ponto final lá em Guarulhos. E eu ia até o metrô Tucuruvi, sentada. E do metrô Tucuruvi, eu ia até quase o metrô Jabaquara, sentada. E eu já trabalhei em lugares que depois de descer no metrô, eu ainda descia para outra estação de metrô, eu descia, pegava outro ônibus. Então, olha quanto tempo eu tinha disponível, certo? Então, eu conseguia, a quantidade de páginas era uma coisa muito ok para minha rotina atual. Eu conseguia medir. Você percebe, aí você começa a pensar que tipo de pessoa recomenda essa questão, né, do número de páginas, o tipo de vida que essa pessoa tem. É uma vida que, o número de páginas funciona muito bem para quem tem uma vida muito tranquila, uma vida muito previsível, certo? Uma vida em que as coisas estão muito bem estabelecidas. Tudo bem? Uma pessoa que tem uma vida mais dinâmica, né? Uma pessoa que tem uma vida que sofre muitas intempéries, é uma pessoa que não funciona muito bem essa estratégia para ela, certo? Agora vamos lá. Então eu sabia muito bem para mim quanto tempo eu ia levar para ler um livro. E era importante, inclusive, saber quanto tempo eu ia ler. Então eu conseguia bater várias metas de leitura, certo? Quando que eu uso também a questão do cronograma? Quando, por exemplo, profissionais que leem muito precisam mensurar o tempo, eles usam um cronograma de leitura. Eu tenho tanto tempo e preciso de tanto tempo eu preciso ler isso em tanto tempo, então eu preciso saber, preciso contar as páginas, preciso ler. Desculpa, Simba, o outro gato tá aqui. Gente, tá cheio de gato aqui. O outro gato tá aqui. Preciso ler, certo? Então o cronograma serve para isso, para quando você precisa lidar com prazos. Então ele funciona muito. Então quando que o cronograma vai funcionar bem? O cronograma vai funcionar para leituras que são obrigatórias. Na verdade, o cronograma, a contagem de páginas deve acontecer quando você está lidando com leitura obrigatória, porque essa leitura tem que acontecer até tal data, certo? Então você tem que saber se você está andando na direção certa. Tudo bem? Eu faço isso nas leituras relacionadas à produção de conteúdo, nas leituras relacionadas à pesquisa, até mesmo na leitura, por exemplo, de alguns romances que eu preciso fazer, que eu falo, não, minha filha, vamos avançar, né? Vamos ver se essa leitura anda, porque você precisa ir embora, tudo bem? Aí eu fico me determinando. Não, eu não vou dormir, eu não vou fazer tal coisa, tipo, eu não vou mexer no Instagram eu não vou ficar no YouTube. Tanto faz. Eu não vou ficar nas mídias sociais enquanto eu não terminar de ler tal coisa. Tudo bem? Então é uma questão mais para você impor alguns desafios, tá? Tá ligada com desafio. Mas outro porém que eu vou levantar, tá? Eu sou uma leitora que, sem zoar, tá bom, gente? Eu entendo o que eu tô lendo. Eu não tenho que superar o... e tem mais. Eu não faço esse tipo de coisa com leitura que eu ia falar que eu entendo o que eu tô lendo, mas não é bem assim não. Tem um monte de coisa que eu não entendo. Eu acabei de lembrar de um monte de texto que eu não lembro. Que, por exemplo, impor a quantidade de páginas não funcionou. Foram livros assim que eu sofri horrores para ler 5 páginas. Entendeu? Tem livros que acontece isso, que eu preciso ler, que eu sofro horrores para ler 5 páginas. Tudo bem? Então não é bem assim. Porque aí é um outro método, que é o método que eu vou falar agora para vocês. Então, assim, funciona quando você tem uma leitura obrigatória. Mas ele tem um porém, tá bom? O porém, ele tem esses poréns, tá? Ele funciona com cronograma. Ele é um tipo de leitura da previsão. Vamos agora ao outro método. O método que eu gosto mais, que é o método do capítulo. Que é o método mais... na minha opinião, olha, já fiquei feliz, né? É o melhor método. Por quê? Porque ele é o método que vai medir a eficiência da sua leitura, a qualidade da sua leitura. Aí você vai falar assim, mas Ana, como é que acontece isso? É porque é o seguinte, quando você lê um capítulo inteiro, aí você fala, mas Ana, eu não consigo ler um capítulo inteiro todos os dias, né? Mas aí é que tá a grande questão. Tudo bem que você não vai conseguir ler um capítulo todos os dias, né? Pode ser que você não caiba na sua vida ler um capítulo todo dia, ou às vezes você tem um livro. Esse livro que tá aqui na minha frente, por exemplo, é um livro que não cabe você ler um capítulo dele todos os dias na vida que eu tenho hoje. Pode ser que também na sua não.
Na vida que eu tinha antes no metrô, que eu ficava 1h30, 2 horas no caminho do trabalho, cabia, certo? Mas não cabe mais. Mas enquanto você está lá lendo no capítulo, você está funcionando na sua cabeça um mecanismo maravilhoso que se chama ativar a leitura global, tá? Que é um mecanismo cognitivo incrível, que faz uma coisa chamada não posso perder o fio da meada, porque eu tenho que chegar até o final disso aqui, eu tenho que entender o que está acontecendo. E não eu tenho que ler o número de páginas. Você ativa um outro mecanismo aqui no seu cérebro, tá bom? Você manda uma outra mensagem pro seu cérebro, que é: eu preciso entender o que está acontecendo. E não eu tenho que chegar até o final. Tudo bem? Então, quando você faz o método da leitura global, você vai tentar entender o que foi que você leu, tá? Então, quando a sua meta é ler o capítulo, mesmo que você não tenha lido o capítulo, você vai ficar com aquilo no seu inconsciente. Eu preciso ler o capítulo. Esse capítulo fala sobre o assunto X. O que foi que eu acabei de ler? Ah, eu li isso, isso, isso e isso. Tá, então eu parei aqui. Se você é uma pessoa que tem problema de memória, é até legal você fazer uma anotaçãozinha assim bem no cantinho do livro. E se você tem drama, os post-its estão para isso. Escreve no post-it. Parei nessa parte. Tá. E avança. Tudo bem? Por quê? Porque vai acontecer no seu cérebro, tá bom? O seguinte efeito. O efeito da uma coisa que a gente na linguística chama de retextualização. Linguística textual, né? Retextualização. Ai, que nome difícil, ai, que nome esquisito. Nem existe retextualização? Não importa. É o nome científico, é o termo técnico que a gente usa para o famoso contar com as suas palavras. Você vai contar com as suas palavras aquilo que você leu. E contar com as suas palavras aquilo que você leu é maravilhoso para medir a eficiência da sua leitura. Porque quando você lê um texto e você consegue trazer para mim aquilo que você leu, e aí, é por isso que o professor sabe, por exemplo, eu até brinco com meus alunos, né, eu não preciso fazer prova de verificação de leitura, vocês me obrigam a provar que você não leu, por isso que chama prova de verificação de leitura, porque só de ouvir você falar do livro, eu sei se você leu ou se você não leu, porque tem esse mecanismo de retextualização, que é aquilo que você traz de informação do livro para mim, a qualidade da retextualização da pessoa é que mede a qualidade de leitura que ela faz. Então, você não sabe, tá? Mas quando você fica preocupado em ler por capítulos, você está o tempo todo ativando, digamos que esse botão na sua cabeça, o botão do eu preciso trazer informações, o máximo de informação que eu puder. E é esse botão de eu preciso trazer o máximo de informações que eu puder, que é o botão importante que você tem que ativar na leitura, se você quer melhorar a qualidade da sua leitura. Tá bom? Aí se você quer medir a velocidade, a quantidade de textos que você lê, aí você vai se preocupar com a quantidade de páginas. Se você quer construir um bom cronograma. Se você quer saber a informação, se você quer saber a qualidade da informação, se você quer saber o quanto você lê, o quanto você é capaz de trazer, eu recomendo que você faça a leitura global, certo? Deu para entender? Então você percebeu que são 2 métodos, tá bom? É o método de contagem de páginas. Ele funciona muito bem para cronogramas, tá? Ele deve ser usado, principalmente quando a leitura é obrigatória. Leitura pessoal tá ligado mais com prazo, tá? Quando você se determina, por exemplo, a ler um livro por mês. Aí você tem lá a sua meta, o seu desafio, que é ler um... Mas aí você pode também incorporar a lógica do capítulo dentro do número de páginas, que é super possível, entendeu? Mas dá para entender que, por exemplo, que os objetivos deles são distintos e que eles, na verdade, assim, primeiro que eles são ações diferentes, eles são métodos diferentes. Segundo, eles têm objetivos diferentes na nossa vida. Enquanto um tem o objetivo de te ajudar a resolver o seguinte problema, eu preciso construir um cronograma. O outro te ajuda a resolver o seguinte problema, eu preciso recuperar informações, que é o famoso interpretação de texto. Tudo bem? Terceiro ponto, eles ativam mecanismos diferentes no seu cérebro. Um vai ajudar a trabalhar com organização, um vai te ajudar a trabalhar com meta, um vai te ajudar a trabalhar com o desafio, vai ativar outras habilidades que também são importantes para a leitura. Não quer dizer que são nulas, mas elas são outras habilidades. Esse daqui vai trabalhar com qualidade, com eficiência, percebeu? Então, você tem que verificar em que momento você está na sua vida. Você está na faculdade, fazendo um TCC, fazendo o seu
mestrado, né? Fazendo a sua lista de leituras para o seu projeto, cronograma, tudo bem? Cronograma. E dentro do cronograma incorporar a estratégia da qualidade. Agora, se o seu objetivo, por exemplo, é ler melhor, você tem que pegar e dar preferência para a estratégia da qualidade e incorporar o cronograma, que é sempre se preocupar com a qualidade da informação que você está tirando do texto. E depois se preocupar com o número de páginas, depois se preocupar com a velocidade da sua leitura, depois se preocupar em ampliar a velocidade. É igual aquele papo de inglês, né, que a gente estuda a língua estrangeira. Primeiro você se preocupa em aprender algumas coisas, depois você vai ampliando. É igual a academia. Primeiro você aprende a fazer o movimento A, depois você aprende a fazer o movimento B, tá? Em leitura é a mesma coisa. Primeiro você se preocupa com a qualidade da sua leitura, depois você se preocupa com a velocidade. Percebeu o que eu estou falando aqui? Ó, quando eu citei os exemplos do cronograma, eu trouxe TCC, eu trouxe mestrado, eu trouxe leitura obrigatória. Eu não trouxe, por exemplo, lá o menininho do fundamental, o menininho que está lá aprendendo, a criancinha que está lá aprendendo a ler, que lê por prazer, que a professora dá um livro para ele escolhe o livro que ele quer, que ele tem a qualidade da informação. Percebeu a diferença, tá? Então, eles têm funções diferentes na sua vida. Tudo bem? Então, pega essas duas estratégias, gente, e use ela na verdade, use ela a seu favor, tá? A ideia é essa, na verdade, que você seja feliz, que você leia e que você entenda que a sua leitura, ela vai avançar. Depende muito do momento em que você está vivendo e do tipo de livro que você está lendo. Tá bom, gente? People, deu para entender que esse tipo de estratégia, as duas estratégias são importantes, mas a gente tem que tomar cuidado com elas? Tá? Então, espero que fique claro para vocês e que você consiga aí aplicá-las, tá? Se você conhece alguém que precisa ler, que gosta de ler, se essa informação foi útil para você, tá bom? Deixa aqui seu like, tá? Compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Se inscreva aqui no canal, tá? Porque eu gosto de compartilhar com vocês, além dos livros que leio, tá? As estratégias de leitura que eu utilizo para estudar, para ler os livros que gosto e para melhorar a qualidade da minha leitura. Tá bom, gente? Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.